Palácio do Planalto, diante dessa manifestação de Davi Alcolumbre bem longa e bem incisiva, colocando o descontentamento dele evidente diante de informações que circulam sobre essas relações fisiológicas, de troca de cargos, de troca de favores, para você viabilizar um andamento da indicação de Messias no Senado Federal. O Palácio do Planalto tinha dois caminhos. Um caminho seria subir o tom junto com o Davi Alcolumbre, respondendo enfaticamente, e o outro caminho seria atuar como bombeiro. Então, foi isso que eles escolheram. A manifestação da Gleisi Hoffmann vem muito no sentido de contornar a crise, de tentar apagar esse incêndio para viabilizar que haja algum tipo de conversa, algum tipo de atenuante em relação a essa situação, porque as temperaturas já se elevaram muito, já se chegou a um ápice desse conflito e agora é preciso você ter um resfriamento, digamos assim, para poder tentar viabilizar e destravar esses embates, né? O Planalto tem como trunfo segurar essa mensagem presidencial, mas se consegue resolver as coisas com a política, aí poderia viabilizar o envio dessa mensagem presidencial diante de uma situação que poderia ser mais confortável de diagnóstico de que Messias poderia passar. Não é o diagnóstico que se tem hoje. Então, a mensagem de Gleisi Hoffmann nas redes sociais vem como uma primeira sinalização pública de que o governo está procurando distensionar as coisas com Davi Alcolumbre. Então, ela adota um tom até elogioso, ela começa dizendo que Davi Alcolumbre que o governo tem por Davi Alcolumbre o mais alto respeito e reconhecimento, que jamais iriam rebaixar a relação institucional com o presidente do Senado a qualquer espécie de fisiologismo ou negociações de cargos e emendas. Então, aqui já é um recado até mesmo para quem está ajudando a subir a temperatura de fervura nessas relações. Ela está preferindo atuar como bombeira, ciente do desafio que há pela frente, que é fazer o nome de Jorge Messias ter menos resistência, a ponto dele conseguir depois 41 votos no plenário do Senado Federal e passar para a votação e ser o novo ministro do Supremo Tribunal Federal. O outro ponto que tem é que se o Planalto não consegue resolver essa situação, não envia a mensagem presidencial. E aí, com isso, poderia jogar essa sabatina lá para 2026. E 2026 é outro cenário político, é tempo suficiente para você tentar resolver essas relações e conseguir construir essa votação que o Messias precisa para ver seu nome passar. Então, vai depender muito de como essas conversas vão se dar. Já desde a semana passada, semana retrasada, a gente já vem mapeando aqui uma necessidade que muitos interlocutores apontam de você ter uma conversa do presidente Lula com o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, que somente isso poderia resolver as coisas, até porque você tem uma dificuldade de Davi Alcolumbre de ter contato neste momento com o líder do governo no Senado Federal, que é o senador Jacques Wagner. Os dois estão brigados já há algumas semanas. E o Jacques Wagner era o interlocutor de primeira ordem que falava pelo presidente Lula junto ao Senado Federal. Então, sem essa interlocução, por mais que você tenha outros líderes que podem atuar nisso, a liderança do PT, a liderança do governo no Congresso, que é o senador Randolfo Rodrigues, no PT, o senador Rogério Carvalho, você ainda assim tem uma dificuldade porque era um espaço muito ocupado pelo senador Jacques Wagner, nesse contato direto com Davi Alcolumbre, que até aqui os dois tinham uma boa relação, uma relação respeitosa. Tudo mudou nessas últimas semanas, diante dessa insistência do Palácio do Planalto no nome do Jorge Messias. Então, ainda tem gente que vê a possibilidade, diante dessas sinalizações do Palácio do Planalto, de colocarem panos quentes, de você tentar resolver isso. A dúvida é se conseguem resolver a tempo, neste ano de 2026, ou se vai ser uma pendência para esse ano de 2025, ou se vai ser uma pendência para 2026. Carol? E lembrando, né, Isabel, essa semana que teremos
uma pauta, pelo menos, já dada como certa no Congresso, que é uma das bandeiras do governo, uma das apostas do governo para 2026, que é, como a gente falava, a pauta da segurança pública. O quanto que esses temas estão ligados e que podem ter a influência, o impacto do que está sendo essa relação, o momento atual, entre governo e Congresso. Com toda certeza, o PL antifacção que pode passar na CCJ, já ir para o plenário do Senado Federal. Se sofre modificação, o que está previsto para acontecer, volta lá para a Câmara dos Deputados. Agora, a Câmara só vai analisar aquilo que foi modificado pelo Senado. Então, esse texto tem que sair redondo do Senado de acordo com aquilo que o governo gostaria. A proposta vem do governo, ela é altamente modificada pela oposição e eles estão tentando reconstruir vários pontos da proposta lá na Comissão de Constituição e Justiça com o relator, o senador Alessandro Vieira. Mas depois, se passa de um jeito que ainda desagrada o governo, aí isso volta para a Câmara dos Deputados e na Câmara, o cenário a gente já sabe que está bem mais desfavorável ao governo, mais ainda no que tange a essa pauta, porque ela já passou por lá. E aí, se o projeto chega à tramitação final e ainda desagrada o governo, depois você vai ter mais um embate que vai ser na hora de sanção e veto do presidente Lula dessa proposta. Então, você só vai esticando a corda e aí já entra em ano eleitoral, aquelas rusgas e disputas políticas que já estão acontecendo em 2025 vão acontecer com ainda mais frequência em 2026 e aí é mais contaminação por um tema que o parlamento e o governo tentam mostrar para a população que estão fazendo algo, mas está difícil colar que este algo vai acontecer e que vai fazer algum tipo de mudança para trazer mais segurança para a população, para trazer medidas que possam endurecer o combate ao crime organizado, se você tem tudo tão contaminado politicamente nesses embates entre direita e esquerda.